Olá, estou gravando esse vídeo no dia 19 de junho de 2026, um dia após a nossa 26ª aula sobre leitura comentada do clássico Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Então, me animei a gravar esse vídeo para desdobrar e, se possível, aprofundar um tema que apareceu na aula de ontem, né, no nosso encontro de ontem, quando nós lemos os parágrafos, em torno lá do parágrafo centésimo. Tinha aqui esse telefone e as suas impertinências. Muito bem. Então apareceu a questão ali do aprendizado de uma língua estrangeira, né, o que se mobiliza, sobretudo depois da grande revolução que o ensino de língua estrangeira experimentou, quando mudou aí do paradigma o aprendizado via o estudo da gramática, né, que era assim que se fazia, como se fazia o estudo das chamadas línguas mortas, grego e latim, né, era pela via da gramática, e as línguas vernáculas acabavam, o ensino das línguas vernáculas acabavam repetindo esse método consagrado no estudo das línguas assim chamadas mortas, né, línguas clássicas. Então, houve uma revolução nesse ensino de língua estrangeira, da segunda língua, que foi baseado numa técnica muito simples, que acabou se consagrando e virou um novo paradigma, que é levar o estudante da segunda língua a aprender a segunda língua como ele aprendeu, como nós aprendemos a primeira, a língua materna. A imersão, né? Sem, portanto, recurso a uma compreensão gramatical, aprender a segunda língua, como aprendemos a primeira, por imersão em situações, não é? E supondo que o aluno é levado a adquirir a segunda língua sem ter o vício, abrindo mão do vício de traduzir para a língua materna, compreendendo que cada língua faz sentido nela mesma, ela não precisa ser traduzida numa outra para fazer sentido, né? Então, esse aspecto que me parece interessante destacar aqui, né, que foi consagrado no ensino das línguas estrangeiras. Cada língua faz sentido nela mesma, então devemos abrir mão desse hábito de só compreender uma língua na medida que a gente traduz essa língua segunda ou segundas, traduzindo para a língua primeira, para a língua materna, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista da aquisição desse que adquire uma língua distinta da língua materna, porque ele é levado a compreender esses registros distintos de sentido, não é? Não, ele é levado a perceber que uma língua não esgota, claro, a possibilidade que cada um de nós temos da faculdade linguística. Faculdade linguística é maior do que a língua materna. Essa faculdade linguística ela pode estar também sendo exercitada, sendo expressada em outras línguas. Então, essa conquista de que cada um de nós pode e deve fazer, de que a faculdade de linguística que temos é maior do que as línguas, isso é uma aquisição muito importante, a meu ver, para a ampliação aí da nossa compreensão do mundo, né? Então, diante do livro como esse, Grande Sertão Veredas, o que nós temos ali é quase que, em alguma medida, uma língua estrangeira. Então, aquela dificuldade que as pessoas, que todos nós temos, sobretudo na parte inicial, naquele primeiro um quinto do livro, onde a narrativa se dá
mediante a técnica do fluxo de consciência, não é? A narrativa não tem uma linearidade, não é? Teobaldo ele vai emendando um assunto no outro, daqui a pouco aparece a questão do Diadorim, daqui a pouco aparece a questão do diabo, mas é sempre num fluxo aparentemente incessante de ideias que vão se associando umas às outras, né? E tudo isso expresso no universo linguístico que, em alguma medida, nos é estranho. Então, diante do universo linguístico que nos é estranho, nós temos a tendência de tentar traduzir esse universo linguístico que nos parece estranho ao universo linguístico que nos é familiar, não é? Então, mas o que o Guimarães esteja exigindo, querendo, reivindicando do seu leitor, sobretudo nessa primeira parte, é que nós compreendemos, que nós nos relacionemos com essa parte da obra como, aí vem meu ponto, né? Como quem se relaciona com uma língua estrangeira pela primeira vez. Então, de certa maneira, ele está nos chamando a, em alguma medida, abandonar a, a língua materna para podermos, nesse abandono, aceitar, vivenciar desde dentro a língua com a qual Grande Sertão Veredas se expressa, não é? Então, é alguma coisa, a meu ver, semelhante à aquisição de uma língua estrangeira que exige, portanto, o esquecimento, apenas a suspensão durante a leitura da língua materna. Por isso que encontramos dificuldades, né? Então, se a gente consegue vencer essa dificuldade, é, sobretudo nessas primeiras páginas, nessas primeiras 40, 50 páginas do Grande Sertão. Se a gente consegue vencer isso, significa dizer que vamos nos acostumando àquele universo de sentido, sem ter a cada instante tropeçando nas palavras, sem ter querer entender cada palavra que nos é estranha e deixar que aquilo aconteça como um universo de sentido fechado em si. Se a gente consegue vencer essa etapa, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Aí Guimarães Rosa nos presenteia com uma linguagem, para aqueles que venceram esses obstáculos, com uma linguagem um pouco menos determinada, uma narrativa um pouco menos determinada pelo fluxo de consciência e sempre uma narrativa em alguma medida linear, né? Como se fosse um prêmio para aqueles que ultrapassaram esse umbral, né? E quando acontece isso, quando a narrativa começa a ganhar um pouco mais de linearidade, a linguagem já não aparece como um obstáculo, e sim como uma consequência quase que natural do modo daquilo tudo que está ali dito ganhar a sua melhor expressão, a melhor expressão possível, né? Então, acho isso que nós experimentamos, começamos a tomar consciência, eu que estou comentando, e os amigas e amigos que estão participando desse processo, começamos a experimentar, né? Ao meu ver, então temos que, eu estou propondo que a gente identifique e descreva o processo, esse processo, tentar entender é, e descrever, compreender, identificar e descrever esse processo que se deu, né, nesses alguns meses que estamos lendo o Grande Sertão Veredas. Então, eu vou enunciar esse processo como um processo de introdução. Introdução assim ao pé da letra, né? A introdução é composta, né? Essa partícula intro, movimento para dentro, e ductio, uma condução, né? Indução, uma condução para dentro. Então, introdução significa um movimento de entrada, não é? Então, aprender uma língua estrangeira é um movimento de introdução, entrar no interior, penetrar naquele universo linguístico determinado por uma determinada, é, constituído por uma determinada língua.
Você entrou, não é? Isso para mim é muito importante. Eu, como professor de filosofia, né, de cursos livres, fora do mundo formal e da academia, apesar de eu ter dado aula no ensino médio, mas os meus cursos já se vão lá quase 30 anos, eu sempre chamei a atenção para aqueles que vinham aqui trabalhar comigo, para o sentido mesmo do que eu estou propondo ao lermos certos textos clássicos da tradição filosófica ocidental. Eu sempre chamei a atenção para o fato de daquilo que nós estamos fazendo é um movimento que busca, que visa a introdução à filosofia, não é? Sempre chamando a atenção para o fato de que, quando eu uso essa expressão como uma expressão que dá sentido ao meu trabalho como professor de filosofia, essa expressão introdução à filosofia, tem que ficar bem claro desde o início que isso não tem nada a ver com o que, em geral, se entende como introdução à filosofia, nesses livros de introdução à filosofia, não é? Que, em última instância, é uma apresentação dos temas, dos filósofos, não é? Uma visão geral, não é? Uma informação, uma notícia acerca disso que se chama tradição filosófica ocidental, destacando certos autores, né, e certos temas, não é? E digo que isso que se chama Introdução à Filosofia em geral, não, em geral, não permite a entrada no universo filosófico. Porque a entrada no universo filosófico, isso que eu chamo propriamente de introdução à filosofia, não se dá pela via da aquisição de uma informação acerca da filosofia. Não. Aquisição de uma informação acerca da filosofia, por exemplo, Sócrates e os sofistas na Atenas democrática e a sua sucessão através da via idealista, Platão, e da via realista, Aristóteles. Isso tudo é uma informação que as pessoas, ok, querem ter e devem ter, mas isso não permite, não garante a introdução à filosofia, não é? Então, meu empenho todo nesses 30 anos foi de fazer um conjunto de exercícios, tendo em vista, tendo como objetivo o ingresso no universo da filosofia, como nós estamos fazendo, mutatis mutandis, um exercício de ingresso no universo constituído por esse livro clássico, Grande Sertão Veredas. Parece que na aula de ontem nós já começamos a fincar nossas bandeiras nesse terreno que cada vez vai se abrindo para nós, que é o terreno constituído pelo Grande Sertão Veredas, né? Então, um movimento de introdução, entrada. E o que se ganha quando se entra, quando se adentra ao Grande Sertão Veredas e a filosofia? Então, o que eu estou dizendo? Meu trabalho na filosofia, como professor de filosofia, é possibilitar um conjunto de exercícios a partir dos textos e dos temas, um conjunto de exercícios que, uma vez bem exercitados, esses exercícios permitiria que nós ingressemos na filosofia. O que resulta disso, desse ingresso? Resulta a compreensão da filosofia em sua verdade, que significa o quê? Compreender a filosofia na sua verdade. Compreensão essa que não nos é dada mediante a aquisição de uma informação, mesmo uma informação bem qualificada. Não. É o exercício que permite o ingresso na filosofia quando ela se apresenta em sua verdade. O que significa isso? A filosofia se apresentar em sua verdade. Significa que os temas da filosofia eu compreendo e percebo que me concernem aqui e agora. Então, essa concernência, né? Se eu leio Platão e percebo que aqueles temas aparentemente tão distantes da minha vida e da minha experiência me concernem aqui e agora, eu compreendi a verdade da filosofia. Então, a verdade da filosofia significa que ela me concerne aqui
e agora, com essas questões que estão aí me assoberbando, não outras questões superiores, essas, mesmo as mais comezinhas, se eu percebo que essas as questões, mesmo as mais comezinhas, podem encontrar na filosofia uma chave de leitura potente, eu compreendi a verdade da filosofia. Eu conquistei essa verdade. E essa verdade só se conquista através desse movimento de introdução, supondo que nós, de início, estamos sempre fora da filosofia. Nós estamos aqui no senso comum, na doxa, e a filosofia está aqui. Eu preciso fazer um movimento. Nem a filosofia que vem a mim, eu que tenho que ir à filosofia mediante um esforço deliberado que busca, que visa a introdução à filosofia. Mas mediante o quê? Mediante um exercício. E exercício significa repetir. Exercício impõe, implica repetição. Que exercício é esse? Um exercício de pensamento e de linguagem. Porque o exercício de pensamento mobiliza a linguagem. Um exercício da linguagem mobiliza o pensamento. Eles mutuamente se reivindicam, não é? Então, o texto é um pretexto, o texto filosófico é um pretexto para esse exercício. E se esse exercício for bem logrado, nós entramos na filosofia e esse ingresso nos permite perceber a verdade da filosofia, que não é outra coisa senão essa concernência naqueles temas, daquilo que foi pensado pelos filósofos, a concernência aqui e agora, sendo esse aqui agora considerado diacronicamente ou sincronicamente. Tá? Então, esse mecanismo, esse modelo, não é? Que em alguma medida fica expresso também no exercício de aquisição de uma língua estrangeira, também esse modelo, não é? O estudo da filosofia, o estudo de uma língua estrangeira, também, de certa maneira, foi um exercício que nos é imposto, me parece, pela leitura de Grande Sertão Veredas, né? Entrar naquele universo, aceitando que aquilo se constitui um universo linguístico cuja verdade desse universo linguístico e da trama é, dos episódios, das peripécias do livro, aquilo também tem uma verdade. E a verdade de Grandes Sertanejos é que aquelas tramas no interior daquele universo linguístico nos concerne aqui e agora. Então, é isso que eu queria ressaltar a partir do que nós trabalhamos ontem. E um abraço. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Obrigado.